Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados e amadas de Deus na fé, na alegria de aqui podermos nos reencontrar na graça de Deus, porque a sua bondade perpassa a nossa vida, ainda colhendo os frutos de tempos difíceis, quero saudar com carinho a cada um de vocês, todas as lideranças dos grupos de orações de cada comunidade, de cada paróquia, a qual sabemos que nestes tempos difíceis, muitas têm sido, de fato, as dificuldades para manter os grupos, o caminho da vivência espiritual. Saúdo, desejando que a força e a graça do Espírito Santo chegue ao mais íntimo do seu ser, para que você tenha ânimo. E neste ânimo que vem como dom do Espírito Santo, os frutos do seu trabalho, seja a contribuição para a santificação do povo de Deus. Saúdo com carinho o diácono Naldo, coordenador da Renovação Carismática Católica em nossa forania, Nossa Senhora do Pilar. E junto dele o diácono Júlio Neto, que hoje nos dá a graça da presença. Também os nossos irmãos seminaristas, lembrando o ano vocacional. Somos chamados, no despertar vocacional que o Senhor coloca em nosso coração, a rezar pela diversidade das vocações e assim rezar também por aqueles que estão a trilhar o caminho do discernimento vocacional, o seminarista Vinícius e o seminarista Vinícius. Rezemos por eles para que perseverem no caminho da vocação e que diante deste chamado que Deus lhes faz, possam corresponder com generosidade diante do muito que Deus nos oferece. Nossa oração e carinho para com vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo. É dia do Senhor, parece um dia atípico, né? Pelo clima de carnaval que vai tomando conta da nossa cidade, até mesmo do nosso coração, há um clima diferente, de alegria, e que é necessário vivermos. Este tempo não é um tempo de perdição, porque é um tempo onde vamos celebrar a alegria como dom de Deus. O que faz acontecer a perdição entre nós são as nossas más escolhas. E é domingo, dia do Senhor, porque na Eucaristia com Ele nos encontramos, louvamos, glorificamos aquele que é Senhor da nossa vida. E na liturgia de hoje, celebrando o 7º domingo do tempo comum, que abre esta 7ª semana, que será uma semana curta. Já na quarta-feira, com as cinzas, vamos iniciar o tempo quaresmal. E a liturgia de hoje, ela traz um foco muito importante para a reflexão de todos nós. Afinal, o que ecoa a partir da liturgia da palavra é o chamado à santidade. Sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. Por isso quero, ao iniciar essa partilha, perguntar com muita sinceridade ao coração de vocês: quem aqui deseja ser santo? Levante as mãos. Que bom, acho que quase todo mundo, né? E para vocês que desejam ser santo, me responda ainda com mais sinceridade: quem aqui vive como santo? Vou melhorar para vocês, para a gente não passar vergonha. Quem vive aqui a partir do desejo de ser santo? Aí a gente vai dizer que sim. Mas olha, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus hoje, ela nos dá umas pistas importantes para a gente viver esta santidade. E aí nós somos levados a compreender que, embora não sejamos plenamente santos, a santidade já habita dentro de nós. E porque a santidade habita dentro de nós, nós agora precisamos aflorar, fazer crescer este dom que Deus já colocou no nosso coração ao criar cada um de nós. Por isso é preciso corresponder ao chamado de Deus que pela igreja, pela voz santa da igreja,
ecoa no coração do mundo, ecoa no coração de cada um de nós. A segunda leitura de hoje, proclamada pela igreja, está lá na carta de São Paulo à comunidade Corinto, onde São Paulo dirige àquele povo esta palavra para mostrar para eles, e hoje para cada um de nós, o quanto precisamos compreender que somos todos templo do Espírito Santo, porque somos santuários do Senhor. É isso que São Paulo começa a dizer, quando diante dos conflitos daquela comunidade, ele diz para eles: olha, por acaso vocês estão se esquecendo que vocês são santuário do Senhor? Que o Senhor escolheu você para que o seu Espírito possa morar? Se a gente tomar apenas este primeiro versículo, desse trecho da carta que hoje nos é dirigida, já dá um grande retiro de carnaval e muito mais, porque é uma reflexão muito ampla, e que muitas vezes nós não percebemos o que de fato ela gera em nós. Por isso nós devemos primeiramente guardar essa palavra no coração. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Saber, meu irmão e minha irmã, que o Espírito de Deus está em nós, que o Senhor nos escolheu para sermos santuário dele, já é uma pista da santidade. Até porque lá no livro do Gênesis nos é narrado que diante da criação, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E tanto a primeira leitura quanto a segunda diz que Deus é santo. E se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a santidade já está em nós. Mas por que será que ainda não somos santos? Por que será que ainda não conseguimos viver plenamente este dom da santidade? Porque ainda não reconhecemos que nós somos templo do Espírito Santo. É muito bom a gente estar aqui. Assim como é bom a gente estar sempre na Eucaristia, na presença do Senhor. Mas na maioria das vezes nós vivemos ritos, celebramos momentos, mas o nosso coração não se converte. Saímos da Eucaristia e corremos o risco de sair desses dias aqui do Carnaval com Cristo da mesma maneira que entramos, ou pior. Porque os louvores ficam ali celebrados, mas a nossa vida não se transforma, o coração não se converte. Saber que nós somos templo do Espírito Santo, santuário do Senhor, e a Ele nós pertencemos, porque São Paulo termina a segunda leitura de hoje nos dizendo, porque nós somos de Cristo, exige de nós uma postura diferente. Exige de nós uma atitude comprometida em mudar de fato a direção da nossa vida, para que a gente não se contente mais com o pecado. Porque se eu sou o santuário do Senhor, porque se eu sou de Jesus Cristo, eu não posso mais me contentar com os prazeres da vida. Eu não posso mais ser escravo do pecado. Porque eu sou de Jesus Cristo, eu não posso mais me vender para as minhas realizações. E muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, insatisfeito com quem nós somos, nós ficamos mendigando os amores dos outros. Nos colocamos nas esquinas esperando que alguém nos olhe, que alguém nos ame. E quando somos ameaçados a perder aqueles que talvez de uma ilusão nos ame, a gente se vende pelos seus caprichos, a gente se vende por prazeres, porque a gente quer ser amado nesta vida. Se a gente compreendesse o que o amor de Deus opera em nós, não nos contentaríamos com qualquer coisa nessa vida. É por isso que lá no versículo 22, Paulo ele vai dizer que nós podemos ter tudo e todos. Paulo é nosso, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro. Mas nós somos de Jesus Cristo. Então como que nós nos preocupamos, muitas vezes exageradamente, em conquistar pessoas e situações na vida, mas não nos preocupamos em conquistar o céu? Aí está o princípio para uma vida de santidade. É desejar o céu. E às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a gente até diz que quer ir para o céu, não agora, mas depois. Mas a gente não vive como pessoas que verdadeiramente querem ir para o céu. Se a gente não desejar verdadeiramente ir para o céu, acolher o reino que Jesus anuncia, não tem sentido estarmos aqui. Não tem sentido celebrar a Eucaristia. O mundo já está cheio de pessoas descrentes que não vivem verdadeiramente desejando o céu, se contentam com os prazeres desta vida, porque ainda não compreenderam o que é de Jesus Cristo. E se a gente perceber que eu sou de Jesus Cristo, ou seja, não sou nem meu mesmo,
eu sou dele. Eu preciso colocar a minha vida em conformidade com aquilo que o Senhor me propõe. É por isso que a partir desta concepção, nós vamos buscar a sabedoria de Deus. Paulo, ele fala na leitura de hoje, para os insensatos que confiam na sua própria sabedoria, na sabedoria do mundo, mas não buscam a sabedoria de Deus. Não é a sabedoria do mundo que vai nos ajudar a buscar o céu. Não é a sabedoria do mundo que vai nos ajudar a discernir entre o bem e o mal, mas é a sabedoria de Deus que nos mostra o caminho da vida e o caminho da morte. É a sabedoria de Deus que nos faz distinguir entre tudo aquilo que nos é oferecido, o que de fato nos edificará para o reino eterno. Nós precisamos muito dessa sabedoria, meus irmãos e minhas irmãs, para que a gente viva verdadeiramente sobre a luz do Espírito Santo. A primeira leitura de hoje é tirada do livro de Levítico, onde o autor do texto sagrado, ele narra um diálogo de Moisés com Deus. Logo após Deus ter enviado Moisés para libertar o seu povo da escravidão, Deus envia Moisés para poder dizer para o povo de Israel, para aquele seu povo amado e escolhido, sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Ou seja, aqui está uma outra pista para a santidade. Olha o que diz o autor sagrado, eu quero voltar até um pouco antes. Quando lá diante da sarça ardente, Deus se manifesta falando com Moisés, Moisés pergunta, mas quem eu vou dizer que é o Senhor? E Deus diz para ele, diga, eu sou, me enviou. Deus começa a se revelar, se manifestar, eu sou. E se vocês prestaram bastante atenção, se não, repito para você que está dormindo, ele diz assim, na leitura de hoje, sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então ele continua essa manifestação. Aquele que se apresenta como eu sou, agora ele diz, eu sou o vosso Deus, eu sou o vosso Senhor. Novamente a pertença. Se eu compreendo que Ele é meu Deus, que Ele é meu Senhor, eu tenho que acolhê-lo na nossa vida. Eu tenho que acolhê-lo no meu coração e não posso buscar outro caminho senão o caminho da santidade. Não posso querer outra vida senão uma vida que me aproxime do Senhor, porque a minha fragilidade, o meu pecado me afasta da graça de Deus, me tira do olhar benevolente do Senhor. Eu sou o vosso Deus, eu sou o teu Senhor e eu sou santo. E porque Ele é nosso Deus e porque Ele é santo, nós também devemos ser santos. A nossa geração, meus irmãos e minhas irmãs, talvez não esteja produzindo muitos santos para a vida da igreja. Recordo a Sagrada Escritura quando somos questionados, e esta geração, por que será lembrada? O que nós estamos aí deixando de herança para os nossos filhos, para os nossos netos? Estamos travando grandes batalhas no meio político, social e lamentavelmente religioso, aonde cresce o número daqueles que, intitulados defensores da fé, vêm perseguindo a própria igreja. O que nós estamos deixando para a nossa geração? Porque muitas vezes a nossa preocupação até na vivência da fé se torna partidária, porque queremos defender ideologias, queremos defender um caminho doutrinal que é necessário, mas não é o fundamental para uma vida de santidade. Muitas vezes perseguimos a nossa igreja, os nossos pastores, porque nos falta este olhar daquela misericórdia de Deus que chega ao nosso coração e nos leva na busca da santidade a compreender que tudo é um caminho para que eu chegue até o Senhor. Amarás o teu Deus. Encontramos nos mandamentos. Mas hoje, o que está no final desta leitura é aquilo que Jesus transforma mais tarde até como mandamento. E por isso nós precisamos compreender que o caminho da santidade, ele vai passar pela nossa relação com o outro. Me incomoda muito ver hoje muitos que estão aí nessa defesa exagerada de uma igreja assim ou assado, numa autopreocupação com a sua própria salvação. Deus seja louvado, a gente tem que se preocupar com a nossa salvação, porque se a gente não se preocupar, desculpa a palavra, estamos lascados. Se a gente não se preocupar com a nossa salvação, nós estamos perdidos. Mas a gente vê, né, muitas vezes essas pessoas na preocupação da sua própria salvação, querendo se isentar da relação do outro. E aí a Sagrada Escritura nos devolve, diante do Deus que é santo,
eu sou chamado a ser santo com o meu irmão. E aí ele vai dizer então, pega o último versículo para voltar no anterior: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus mais tarde diz, qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Já é mandamento, é a lei, é prescrito. E se eu quero viver a santidade somente comigo mesmo e não for sensível à dor do meu irmão, se eu não contribuir para que o meu irmão se converta, que ele se santifique, se eu sou indiferente àquele que padece, àquele que está faminto, eu não vou herdar o reino do céu. Até porque, para quem participou da Santa Missa do último domingo, o Evangelho começava com Jesus dizendo isso: se a vossa justiça não for maior do que a dos mestres da lei e dos fariseus, não herdareis o reino dos céus. Se a gente se fecha para o nosso irmão, não vamos herdar o reino do céu. Ah, mas eu rezo, eu vou à missa, eu cumpro os preceitos. Se o seu coração não se abre ao seu irmão, não herdareis o reino dos céus. E o Evangelho diz isso. Se você faz somente o bem para quem já te corresponde, para o seu irmão, que bem, que bênção que você vai receber. Qual é a sua recompensa? Então, meus irmãos, para viver a santidade é difícil. Talvez tenha sido por isso que a gente respondeu negativamente quando eu perguntei quem vive como santo, e a gente silenciou, porque a gente ainda não compreendeu o que é a santidade. A gente não compreendeu que a santidade não é juntar as mãos em oração, olhar para o céu e fazer uma cara de piedade e achar que assim estamos sendo salvos. A piedade é um caminho exigente porque, primeiramente, na mudança do meu coração, eu sou levado a mudar aquilo que está ao meu redor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E sabe como é difícil, meu irmão? Por que é tão difícil a gente amar de verdade o nosso irmão? Sabe por que é difícil a gente amar o nosso inimigo, rezar por aqueles que nos perseguem, como diz o Evangelho? Talvez o que eu vou dizer incomode o seu coração, e Deus queira que incomode mesmo. Te incomode para você começar a refletir. Porque muitas vezes, meus irmãos, não conseguimos amar o outro porque nós não nos amamos. Não nos amamos de verdade. Mas como assim, padre? É lógico que eu me amo. Olha a beleza que Deus fez. Como não amar toda essa beleza? Estou falando de mim, né? Como não amar essa perfeição que Deus criou? É lógico que eu me amo. A gente não se ama não, meu irmão, minha irmã. Eu ouso dizer que a gente não se ama e por isso não somos capazes de amar o outro. E é por isso que o mundo está cheio de pessoas mal amadas, amarguradas com a própria vida, porque o seu coração não tem um olhar para si. Não conseguimos amar o outro porque aquele que se ama de verdade, ele quer mudar a sua vida. Ele cuida do seu corpo, mas ele cuida também da sua alma. Aquele que se ama de verdade, ele não se contenta com as migalhas do mundo. Ele não se contenta com os prazeres momentâneos, com as satisfações pessoais. Aquele que se ama de verdade, ele busca antes de tudo o céu, porque ele compreende tudo isso aqui vai passar, meus irmãos. Isso aqui passa muito rápido. Talvez a gente nasceu há 10 anos, 15 anos, 20 anos como eu, mas a gente já está na fila da morte. Não se assusta não, já estamos na fila da morte, uns mais perto, outros mais longe, mas a gente já está na fila e vai chegar a nossa vez. Então a gente compreenderia que o que dá sentido à minha vida, e aí está este amor por si mesmo, é se esforçar para ganhar o céu. É por isso que quando a gente verdadeiramente se ama, a gente é capaz de amar o outro. Porque eu estou cheio do amor que primeiro vem de Deus, porque primeiro foi Ele que nos amou. E aí, meu irmão e minha irmã, deste caminho que é tão exigente, tem a nossa participação. Tem que ter o nosso querer. Jesus, lá no Evangelho de hoje, nós estamos encerrando o capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, o Sermão da Montanha, que muitas vezes a gente restringe o Sermão da Montanha como se fosse apenas as bem-aventuranças, né? Mas na realidade é longo o discurso de Jesus, tanto que nós rezamos há 4 domingos, o primeiro Sermão da Montanha, que lá fala das bem-aventuranças. No segundo domingo nós meditamos ser sal da terra, luz do mundo. Semana passada, acerca dos mandamentos da lei, e hoje Jesus continua falando da lei, mas nessa perspectiva da santidade.
E Jesus, ele começa o evangelho dizendo assim: vós ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Todo mundo já ouviu essa expressão. Que era uma lei, a lei de Talião, que imperava na época de Jesus, e até mesmo mestres da lei, fariseus, tomavam isso para si. O que quer dizer isso? Se o teu irmão te faz um mal, paga ele com mal. Se alguém te faz sofrer, que ele sofra. E aí Jesus quer desconstruir isso, indo contra a lógica do mundo, que ainda impera em nós, ainda está muito presente no meio de nós. Basta você olhar, não precisa nem levantar a mão para ninguém se condenar. Basta você olhar para você mesmo, pai, mãe, que muitas vezes na missão de educar, coloca também essa prática. Quantas vezes os pais agem assim para com seus filhos? Olha, se você apanhar na rua, vai apanhar dentro de casa também. Se tem dois irmãos, um bate no outro e vem chorando: mãe, me bateu, vem cá, agora bate nele também. Não é assim? Não precisa falar não. Senão vocês vão estar se condenando na frente do padre. Mas a gente ainda vai fazendo imperar isso. Porque nós ainda estamos muito mergulhados nessa cultura de querer vingar, dar o troco no outro. Lá no Levítico diz: não alimenteis vingança, não tenha o desejo da vingança. E às vezes, meus irmãos, a gente vive manipulando até mesmo a fé. Quando a gente quer dizer: não, eu sou uma pessoa boa porque eu perdoo. A pessoa me fez muito mal, me magoou, me machucou, eu perdoo. Eu não desejo mal para ela. Até porque se a vida não cobrar, Deus cobra, né? Até porque vai chegar a hora dela. Por isso eu não desejo mal, vai chegar a hora dela. O que a gente está dizendo por trás? Vai receber o troco sim. Vai pagar para aprender pelo mal que você me fez. E às vezes a gente usa até de Deus para poder fazer o mal para o outro. Não é esta lógica que Jesus quer para nós cristãos. Ele diz: eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te der um tapa na face direita, dê à esquerda. Se alguém entrar num processo contra você para tomar a tua túnica, dê o manto. Se alguém te obrigar a caminhar 1 quilômetro, caminhe 2. Se a gente tomar pela nossa lógica essa palavra, parece que Jesus está dizendo assim: seja bem bobinho, né? Seja aquele que é manso, humilde, que apanha de todo mundo, aceita tudo para você ganhar o céu. Não é isso não. Não é isso que Jesus está propondo. A gente precisa compreender a palavra. O que Jesus está propondo, meus irmãos e minhas irmãs, é que diante do mal que o mundo nos oferece, diante daquilo que o nosso irmão muitas vezes pode fazer contra nós, que o nosso coração não se perca pelo mal do outro. Que o nosso coração não tenha o desejo de também corresponder com o mal, mas que sejamos sensíveis, capazes de fazer o que é bom, exercer o bem, porque isso muda o nosso coração. Até porque, meus irmãos, o próprio Jesus, ele nos mostra que é na medida do seu coração manso e humilde que nós devemos viver. Mas essa humildade e mansidão do coração de Jesus não é ser bobo. Até porque nós não somos baú para ficar guardando tudo aí que há que fere o nosso coração. Nós não somos baú. Mas é a gente ser capaz de ir além. É a gente ser capaz de fazer diferença. Assim, repito o versículo do Evangelho de domingo passado: se a vossa justiça não for maior do que a dos mestres da lei fariseu, vocês não vão para o céu. Se a gente viver dando troco para o outro, não vamos para o céu. E aí, se a gente já fica incomodado com isso que Jesus está dizendo, ele vem com outra cacetada na gente. Ele continua, o Evangelho podia parar aí, né? Já é difícil viver isso que ele está falando, mas ele piora mais um pouquinho. Ele vai dizer assim: olha, mas você também ouviu o que foi dito: amarás teu amigo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Quando Jesus fala eu, porém, nos evangelhos, o corpo até treme, né? Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Gente, isso é impossível. Se a gente olhar só para o coração da gente, isso é impossível. O quanto que a gente é perseguido, o quanto que a gente tem inimigos até velados. E aí Jesus ainda manda: ama essa pessoa, reza por ele. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque a oração é o que de fato muda o nosso coração. A oração é o princípio da conversão, porque quando eu me volto a Deus em prece, é uma confiança. E se eu confio em Deus, o resto não é comigo. Eu sou frágil, eu sou limitado. Mas quando eu confio em Deus, a graça é dele, não é minha. O operar da graça é dele. Então, se eu me coloco em oração pelos meus inimigos, por aqueles que me perseguem,
o resto é Deus que vai realizar. Por isso, meu irmão, é provocativa essa atitude de Jesus. E a gente precisa aprender a amar os inimigos, rezar por aqueles que nos perseguem. Ao invés de amaldiçoar para dar o troco, sermos capazes de abençoar. Como que uma oração desconstrói o caminho do mal? Dobra o seu joelho e ora para você ver se o inimigo não treme. Ora ao Senhor para ver se a sua vida não vai começar a mudar. Confia verdadeiramente em Deus. E aí a gente precisa abençoar o outro. Mesmo que a vontade seja de pegar pelo pescoço, diga assim: Deus te abençoe. Se você não conseguir dizer com o coração livre, diga entre os dentes: Deus te abençoe. É porque o padre falou muito que o microfone desligou, mas o Espírito deu outro para me falar mais. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, a gente vai fazer diferença. Porque se eu disse há pouco que no mundo já tem muita gente mal amada, amargurada, que faz o mal para o outro, a gente vai ser capaz de criar uma cultura do amor, uma cultura da paz, do caminho do diálogo, da concórdia, promovendo unidade a partir da misericórdia. A misericórdia que nós precisamos ter, se fazendo perdão na vida do outro, é ser capaz de fato fazer diferença. E nós temos muita dificuldade de perdoar, porque a gente não compreende o que é perdão. A gente não é capaz de olhar para o outro com misericórdia, porque a gente acha que perdoar aquele que nos feriu é como se a gente não tivesse acontecido nada, vamos dar a mão e passear no bosque como amiguinhos, porque está tudo bem. Perdão não é isso. O perdão de Deus é pleno. O perdão de Deus é graça plenificada que apaga o nosso pecado. Se a gente se arrepende, busca a confissão sacramental, nosso pecado é apagado. Mas nosso coração humano, meus irmãos, é limitado. Nós temos que buscar a perfeição de Deus. Mas o nosso perdão, ele precisa ser uma oferta generosa para o outro. É como se eu olhasse para quem me feriu e dissesse assim: você me fez mal. Você me machucou. Mas eu te perdoo, siga sua vida porque eu não te desejo mal. Isso é perdoar. E às vezes esse perdão se faz necessário à distância. Não é a gente estar próximo, que você viva a sua vida lá para mim viver aqui, até para que não haja resquício de mal nenhum no nosso coração, até para que nada mais aconteça e nos fira novamente. Então esta liturgia de hoje, meus irmãos, veio numa grande providência neste período de carnaval, para que aqui pudéssemos estar conscientes daquilo que Deus está nos dizendo. Ele provoca em nós o desejo da santidade. E se eu verdadeiramente desejo o céu, eu preciso me esforçar para ser santo. E como eu vou alcançar tudo isso? Na leveza do amor de Deus. Não por minha limitação, mas na leveza do amor de Deus. Quem confia em Deus, meu irmão, espera, não se decepciona. Quem entrega em Deus a sua vida alcança voos mais altos, é capaz de ir longe, porque a graça de Deus ela vai nos conduzindo. E aonde nós vamos chegar pela graça de Deus é no céu. Não importa se é hoje, se é amanhã, mas hoje eu quero viver como um co-cidadão do céu. Hoje eu quero viver o caminho da santidade, porque eu quero estar na presença do meu Senhor, porque eu sou dele e ele se faz todo em mim. Tenhamos a coragem de dizer ao Senhor: Senhor, aqui eu estou, pobre, pequeno, limitado, sujo, machucado, pecador, miserável. Mas eu confio, Senhor, eu confio na Tua graça. Santifique o meu coração. Leve-me, Senhor, a estar na Tua presença. Restaura a minha vida, restaura o meu coração, para que eu não me perca nos desencontros do mundo. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos coragem de sempre com o Senhor estar. Que Ele abençoe o seu coração, que Ele te santifique por esta liturgia e que você perpetue essa santificação que hoje Deus quer restaurar no seu coração. Assim seja.